Então, é Gênesis 41, nós estamos no capítulo 37, ou melhor, versículo 37, né? Então, nós vamos ler o texto e então vamos entender os versículos, como fazemos todos os domingos. Então, veja, é um texto fácil e até lindo. É uma história muito linda, a história de José. Acompanhe a leitura atentamente. Diz assim, Gênesis 41, 37, até o 57. Fala assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Queridos, como fazemos sempre, eu fiz uma divisão desse texto, acompanhando o progresso da narrativa. Então, a narrativa, na medida que ela vai se desdobrando, nós percebemos o avanço dela, e eu fiz as divisões observando o avanço da narrativa, então. Os irmãos podem dividir o texto, os irmãos que anotam, os que vão anotar depois, aqueles que estão em casa e também acompanham, e muitas vezes tomam nota, os irmãos podem dividir o texto em 4 partes. A primeira parte tem o seguinte título: José é constituído governador do Egito. É, por assim dizer, um dos pontos altos da história. É o momento, é uma espécie de dobradiça na história de José, quando ele sai de uma condição de
de encarcerado numa masmorra terrível e é colocado na posição mais elevada do Egito depois de Faraó. Então, uma grande mudança e rápida, muito rápida essa mudança. É um momento especial na história de José que temos visto aqui. Então, o nome dessa primeira divisão é: José é constituído governador do Egito. Isso envolve os versículos 37 a 45, nós veremos os versículos daqui a pouquinho. A segunda divisão, para que os irmãos acompanhem com mais facilidade, a segunda divisão tem o seguinte nome: José acumula mantimentos nos anos de fartura. É um outro avanço na narrativa. A narrativa caminha e, depois de falar que José foi constituído governador, trata desse assunto. José acumula mantimentos nos anos de fartura. Nós aprendemos no sermão anterior que ele passou a reservar 20% de toda a produção do Egito. Havia um imposto que ele criou de 20% sobre a produção de toda a agricultura no Egito. E ele ia guardando esses 20% da produção total, cobrando esse imposto de cada produtor. E isso fez com que houvesse uma quantidade gigantesca, porque a produção, conforme veremos daqui a pouquinho, foi simplesmente fora da medida. Foi algo jamais visto. Então, 20% do que era produzido serviu durante 7 anos, serviu para suprir 7 anos de fome que vieram depois. A terceira divisão do texto, outro avanço na narrativa: José gera 2 patriarcas de Israel. É interessante isso aqui, porque o nome do livro que estamos estudando é Gênesis, que mostra as origens. E nós temos aqui, tratando ainda das origens, inclusive de Israel. E agora surgem aqui 2 patriarcas de Israel, Efraim e Manassés, que darão nome a 2 tribos de Israel. Então vamos aprender isso também nos versículos 50 a 52, é a terceira divisão. E a última divisão, versículos 53 a 57, a última divisão, é um outro desdobramento na narrativa, outro avanço na narrativa. José supre as necessidades nos anos de fome. Chegou o momento de José abrir os galpões e suprir as necessidades do povo que passou a sentir o peso e o sofrimento decorrente da fome que veio sobre toda a terra. Muito bem, estão aí as 4 divisões. Vamos então caminhar sobre os versículos. O texto diz assim: esse conselho é o conselho que José deu a Faraó. José, os irmãos se lembram, no texto anterior, nos parágrafos anteriores que nós estudamos na semana passada, José revelou o significado dos sonhos de Faraó, referentes às vacas gordas e magras e às espigas boas e ruins. José interpretou esses sonhos, falando que esses sonhos se referiam a 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E além de revelar, além de atuar como um profeta, como um sábio instruído pelo próprio Deus, ele também atuou como um conselheiro no campo econômico. E ele passou a Faraó, ele sugeriu a Faraó uma estratégia para que os anos de fome pudessem ser superados sem problema algum. E Faraó ficou impressionado com aquelas coisas, porque tudo veio de forma imediata. Ele contou o sonho e José na hora disse qual era o resultado, qual era o significado. E logo na sequência falou: olha, agora deixa eu lhe dar um conselho administrativo. E deu o conselho, sábio. E o Faraó ficou impressionado: quem é esse moço? José tinha 30 anos de idade, ele chegou no Egito com 17. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou na masmorra. Nós sabemos que pelo menos 2 anos é certeza, porque o capítulo começa dizendo que se passaram 2 anos depois do episódio do copeiro e do padeiro, que os irmãos já conhecem. Ele estava na prisão, na masmorra, já quando o copeiro e o padeiro contaram seus sonhos para ele. E ele ficou mais 2 anos. Então José já estava no cárcere, já pelo menos 2 anos. É que nós não sabemos quanto tempo ele ficou antes de conhecer o padeiro e o copeiro. Não sabemos se a mulher de Potifar o acusou falsamente quando ele tinha, por exemplo, 20 anos de idade. Talvez, ele chegou na casa de Potifar com 17. Pode ser que quando ele tinha 20, a mulher passou a cobiçá-lo. Se ele foi acusado com 20 anos de idade, queridos, quanto tempo ele ficou naquela prisão? 10 anos, pelo menos.
É muito tempo. 10 anos numa masmorra. E agora, ele se apresenta ali ao rei como um homem com uma sabedoria que ultrapassava o conhecimento e entendimento dos maiores sábios de todo o reino. Havia uma escola de sábios no Egito. Homens que eram instruídos em todas as ciências da terra. E eles não puderam ajudar o rei. E de repente aparece esse moço, vindo de um cárcere, um estrangeiro, vindo de uma masmorra, e age assim. Dá o significado dos sonhos de forma imediata e dá um conselho administrativo extraordinário. E a resposta então do rei, nós vemos no versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Ele prossegue no 38. Disse Faraó aos seus oficiais, é uma pergunta retórica. Os oficiais não participam muito aqui da história, mas eles também estão impressionados. E ele diz, acharíamos porventura, pergunta retórica, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Resposta, sem chance. Um desse, né, é 1 em 1 milhão. Um homem como esse nasce 1 em cada geração. Nós temos que aproveitar isso. Esse homem é extraordinário. É interessante, porque o que vem a seguir é algo que aconteceu mais tarde, séculos mais tarde, aconteceu com outra pessoa. Um homem também muito sábio, chamado Daniel. É impressionante perceber na Babilônia o que aconteceu com Daniel. Porque com Daniel aconteceu algo semelhante. Vejam, só para que os irmãos vejam como o modo de Deus agir é um modo harmonioso. E nós percebemos isso acontecendo de novo séculos depois. Eu não quero distraí-los da história aqui, mas eu quero instruí-los para que o conhecimento dos irmãos acerca dos fatos bíblicos seja um pouquinho maior, se amplie um pouquinho. E aí vai ajudar o conhecimento desse texto. Os irmãos já conhecem, mas é só para refrescar a memória dos irmãos. Veja aí, Daniel no capítulo 5. Os irmãos se lembram do que aconteceu nesse episódio. Tenho certeza que os irmãos sabem, conhecem bem esse episódio. Daniel, capítulo 5. A minha Bíblia é nova, eu ganhei de presente, e as páginas estão grudadas. Então, às vezes é difícil manusear. Ele está pensando, pastor, não lê a Bíblia, porque não demora para achar os textos. Não, é que elas estão grudadas, e está difícil, às vezes, eu mexer com elas aqui. É uma Bíblia novinha que eu ganhei de um irmão lá do Nordeste, e é muito comum as pessoas que gostam do pastor dar presentes para ele. É muito comum isso. Então as pessoas gostam de mim e dão muitos presentes para mim. É muito normal isso. E esse irmão então deu para mim de presente essa Bíblia aqui. Então vejam Daniel capítulo 5, veja o que diz aí. Daniel 5, 11, 12. Olha aqui. Os irmãos devem se lembrar que isso aqui aconteceu numa festa. Desculpe, eu vou ler e aí eu paro. Mas é assim. Isso aqui aconteceu numa festa do rei Belsazzar. E não foi um sonho que Belsazzar viu. Belsazzar, irmãos, o que Belsazzar viu é aterrorizante. Sabe o que ele viu? Ele viu uma mão escrevendo na parede. Não foi um sonho, uma visão, ele viu uma mão escrevendo. Irmãos, é coisa da família Adams. É aterrorizante isso. E escreveu lá, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O rei, a Bíblia diz, os irmãos depois podem ler em casa, a Bíblia diz que o rei ficou tão assustado que ele teve reações físicas, os seus lombos se desconjuntaram, e ele não conseguia ficar de pé, ele começou a tremer os joelhos. Ele não conseguia se manter de pé de pavor, e não sabia o que significava aquilo. As mãos escrevendo na parede, e o que significa isso, Mene, Mene, Tekel e Parsim? Apavorado. E então veja o que acontece no versículo 11. Deus diz assim, há no teu reino, alguém diz a ele o seguinte, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Veja, é algo muito semelhante ao que Faraó falou. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar,
Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. E isso acontece, e vejam as reações do versículo 16, eu porém, é o rei falando, eu porém tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura. É uma reação semelhante ao que Faraó faz com José, ou fez com José séculos antes. Terás cadeia de ouro ao pescoço. Foi o que o Faraó fez com José. E serás o terceiro no meu reino. Você vai ocupar uma posição extraordinária na política da Babilônia. E, evidentemente, Daniel dá o sentido daquilo, e vejam o versículo 29, o que acontece. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura. No caso de José, ele foi vestido de linho fino do Egito, linho egípcio. E lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. São muito semelhantes as medidas. Daniel vivenciou algo muito parecido com o que vivenciou José aqui. E vejam a sequência então, ainda dentro do primeiro ponto. José é constituído governador do Egito. Ele faz essa pergunta aos seus oficiais: existe alguém como ele? Resposta óbvia: não existe alguém como esse moço. Ele é uma sumidade, fora do comum. E aí vem o versículo 39. Depois disse Faraó a José, depois de falar com seus oficiais: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. É interessante porque ele usa uma expressão, a expressão ajuizado e sábio. Quem usou essa expressão antes no versículo 33? O próprio José. José falou assim para ele: olha, agora o senhor tem que procurar alguém ajuizado e sábio. O rei: onde eu vou achar alguém assim? Onde será que eu encontro alguém ajuizado e sábio? E aí então ele responde a José dessa forma. Ele diz: olha, não há ninguém que caiba na descrição que você mesmo fez. Você fala para eu colocar alguém ajuizado e sábio para cuidar dessa questão da administração dos grãos no Egito? Olha, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você se descreveu. Já achei a pessoa. Já achei. Agora notem, os outros sábios estavam lá, formados em economia, em Harvard, Oxford, eram CEOs. Quem cuida da parte financeira é CEO? Não. CFO. Eles eram lá todos CFO. Ele diz: olha, onde estão os sábios? Os sábios ali no meio. Onde estão os sábios? Eu preciso de alguém ajuizado e sábio. Onde eu encontro essa pessoa? E ele fala então para José: é você. Você acabou de descrever a si mesmo. Você é o homem que eu preciso, de que eu preciso. E ele diz, ele reconhece: Deus te fez saber tudo isso. É interessante, porque nós começamos a perceber aqui que o ensino de José, parece que o ensino de José, quando ele fala: olha, a Deus pertence isso. José tinha dito isso antes: ao padeiro e ao copeiro, ao Senhor pertence o conhecimento dessas coisas. Ele disse isso ao próprio Faraó também: olha, é o Senhor quem sabe revelar essas coisas. Parece que o ensino de José começa a entrar na cabeça das pessoas ao seu redor. É interessante, veremos mais no final, se o tempo permitir. Senhor do céu, se o tempo permitir, nós veremos no final que já são 5:07, veremos no final que José, além de profeta, além de um sábio administrador, ele também foi um mestre. Nós veremos no finalzinho. E aqui nós começamos a perceber a sua influência. Queridos, é fantástico isso. Ele é um profeta que revela o que Deus quer. Ele é um administrador extraordinário, com uma sabedoria fora do comum, um planejador estratégico. E no final veremos, há um salmo que eu quero mostrar para os irmãos no finalzinho, que mostra que ele é também um mestre. Ele era o que começou a ensinar a verdade às pessoas. E vemos isso aqui já no comecinho. O rei aprende: Deus te fez saber tudo. O que você sabe veio de Deus, não está em você.
o rei começa a assimilar certos ensinos que emanaram da boca do próprio José, já no primeiro encontro que eles tiveram. O texto prossegue. Administrarás a minha casa. Quem fez isso no começo? Quem colocou José para administrar a sua casa? Potifar. Bem menor a administração, né? Era de uma casa rica. Mas ele, garoto, jovem, ele administrou uma casa. Depois ele administrou a prisão. Agora, a promoção foi grande. Administrarás a minha casa. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo. É interessante, aqui os historiadores, arqueólogos, eles falam que o Egito tinha a figura, os irmãos devem ter ouvido falar já dessa expressão, desse cargo, os vizires. O que era um vizir? O vizir era um administrador, um grande governador, o primeiro, é o nosso primeiro ministro na atualidade, era o vizir. José então virou o quê? Um vizir. O vizir, ele tinha autoridade sobre tudo, mas o principal era a administração da economia do país, a supervisão das terras e a administração da justiça. E quando nós olhamos o tamanho do poder e da autoridade que Deus deu a José, nós dizemos ele foi um vizir. Porque é impressionante, o texto fala assim: a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Todo o meu povo vai obedecer você. Aqui a expressão significa, a expressão original é a seguinte: todo o meu povo vai beijar você na boca. Feio, né? É feio. Todo o povo vai beijar você na boca. O que significava isso? Isso é uma figura de linguagem. Todo o meu povo vai te honrar. Todo o meu povo vai honrar você. Porque na cultura bíblica, beijar alguém é honrar a pessoa. Por isso que Deus se levantava contra os adoradores dos ídolos, dizendo que eles beijavam as imagens. Lançavam beijos aos astros celestes. Era uma forma de honrar os astros celestes, os ídolos. É por isso que Judas agiu de forma tão podre, tão nojenta. Ele beijou Jesus, um gesto de honra. E na verdade estava desonrando o mestre. Aqui então, Faraó diz isso: olha, todo o povo do Egito beijará você na boca. Todo o povo vai honrar você. E ele prossegue, e ele diz o seguinte: somente no trono eu serei maior do que tu. Eu estou fora da sua jurisdição. Eu continuo sendo Faraó. Você é o primeiro-ministro. E você, a única pessoa que não vai obedecer você, sou eu. Então isso é interessante observar. É interessante porque na sequência da história, você percebe que José soube lidar com isso. E isso é importante para nós jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui, crescendo na sua carreira profissional. Nós temos aqui em José tantas lições, irmãos. Esse moço vale ouro. Eu fico pensando, comentei com a Simone essa semana, falei: Simone, por que Jesus não nasceu da descendência de José? Nasceu da descendência de Judá. Judá! Mas não tem, Judá. Esse Judá tinha que apanhar da rota, esse Judá. E Jesus descendeu dele. E olha esse moço, José é extraordinário. É um dos personagens mais brilhantes do Antigo Testamento. Jesus tinha que descender dele, tudo a ver. Mas Jacó, no finalzinho da vida, que ele fala: o cetro não se apartará de Judá. Prevendo que o Messias ia nascer de Judá, numa expressão da graça de Deus, que escolhe os menos prováveis. Queridos, como a teologia nos assusta, né? Deus escolhe os menos prováveis para realizar seu plano. Você deve pensar assim, né? Eu sou o pior. Pronto, complicou sua vida. Eu sou o pior. Você é o pior? Então você é matéria-prima. Na mão de Deus você é matéria-prima. Porque é assim que Deus faz, e aprendemos isso na teologia veterotestamentária e no Novo Testamento também. Mas vejam,
É interessante aqui por quê? Porque José, ele manteve isso ao longo das décadas vindouras. Ele foi governador por vários anos, veremos isso daqui a pouquinho. Mas ele foi governador por vários anos e ele nunca ultrapassou suas prerrogativas. Porque ele poderia pensar, bom, eu mando em tudo, e abusar do seu papel, da sua função. Ele não fez isso. Ele sempre soube os limites da sua autoridade. Sempre. Ele nunca passou por cima da autoridade de Faraó. Se os irmãos olharem, veja o capítulo 47. Veja o 47. Como aprendemos com José? Que exemplo de vida esse moço, pela graça de Deus. A palavra de Deus registrou aí a sua história. E ele mostra assim esse exemplo de virtude de um jovem assim. Devemos imitá-lo em vários aspectos. Veja o que diz aí, versículo 11. 47:11. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés. Como Faraó, ele obedeceu a quem? Faraó. Eu sei os meus limites. Eu sou primeiro-ministro, eu tenho autoridade nacional, mas eu sei até onde eu vou. Eu não abuso das minhas prerrogativas. Isso é uma lição profissional para vocês que estão aqui. Pode ser que os jovens aqui um dia alcancem altas posições em suas empresas. Pode ser que os profissionais aqui alcancem altos cargos nos seus trabalhos. Não abusem disso. Aprendam com esse homem aqui. Não coloquem as asinhas para fora. Saibam os limites da sua jurisdição, da sua autoridade, da sua esfera de atuação. Lembrem-se, onde a sua autoridade para. E eu digo isso porque no Brasil especialmente, nós somos instruídos de forma diferente. Nós temos que passar por cima das pessoas. Temos que puxar o tapete delas. Se é o nosso chefe, eu quero o lugar dele. Eu quero o lugar dele, eu faço alguma coisa para derrubá-lo. José não age assim. Vejam o que diz o capítulo 47 e 20. Agora, versículo 20, agora é pior. Vejam aqui o que você, numa boa posição, numa empresa, por exemplo, vejam aqui o exemplo de José. Isso aqui é o desespero dos partidos políticos que a gente vê por aí no Brasil. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Ele agiu no interesse de quem? De Faraó. Faraó opressor. Eu trabalho para ele. Ele é o meu líder. Eu sou fiel a ele. Eu exerço autoridade debaixo dele. E a minha função é promover o bem e os interesses dele, como chefe que sou aqui. E ele prossegue. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre a terra, sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quem trabalhou para enriquecer e fazer com que Faraó fosse mais poderoso? José. Será que isso se encaixa nos discursos de hoje em dia? Nos discursos de hoje, o empregado é inimigo do patrão, tem que fazer o possível para derrubá-lo. A empresa é inimiga, tem que ser combatida, atacada. São opressores que enriquecem às minhas custas. Na Bíblia aprendemos o contrário. Irmãos, eu não sei como dizer isso de modo mais claro. Eu queria ter 20 bocas. Mas, irmãos, mais uma vez, tudo que vem do mundo, junta, amassa bem e jogue na lata, na fossa da sua casa. Tudo. Nada presta do que vem lá de fora. Porque o mundo jaz no maligno. Nada que vem lá de fora presta.
Então você vai aprender, os jovens vão aprender na universidade, os outros aqui vão aprender, que o seu chefe, ele oprime você, e ele enriquece às suas custas, porque ele é opressor, explorador. Queridos, isso tudo são pensamentos errados, revoltosos, que só geram frustração, problemas profissionais, crises, e destrói a sua vida como profissional. Aprenda com José. Eu trabalho para esse homem, e eu vou me esforçar para que ele progrida, porque a prosperidade dele implica no meu bem. A prosperidade dele implica no meu bem e no bem de outras pessoas. Essa é a visão do crente. Se essa empresa for bem, eu estarei bem, e os demais que trabalham aqui estarão bem também. É diferente a mentalidade de José. Tem outra mentalidade. Ele não tem a mentalidade instruída por essas filosofias mentirosas que há por aí. Voltando, vejam o versículo 41. Disse mais Faraó, irmãos, mudem, os jovens que estão aqui, mudem a mentalidade. Vejam aquele que está acima de você no seu comando profissional, como alguém que você tem que cooperar com ele e ajudar, tem que contar com você. Respeite-o, entenda os seus limites e trabalhe para que tudo vá bem com essas pessoas, e que eles prosperem e enriqueçam pelo seu trabalho. Esse é o discurso que procede da história de José. Fecha parênteses, voltando aqui 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, e agora é interessante, tirou o Faraó o seu anel de sinete, da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. O que ele está fazendo aqui? É algo extraordinário. O que era o anel de sinete? Queridos, o anel de sinete era a assinatura do rei. Quando ele escrevia um documento, para que o documento valesse uma norma, uma lei, um contrato, qualquer coisa, depois de escrito aquele decreto, aquela norma, aquele documento, como ele dava validade a isso? Ele pegava o seu anel e carimbava o documento. Pronto. Agora aquele documento era um documento oficial e tinha validade agora. Queridos, Faraó tirou o anel e colocou na mão de José. Falou: você agora, o que você assinar é lei. Você é o primeiro-ministro. Você vai cuidar de tudo. Você vai assinar meus documentos. É assim que vai ser agora. E prossegue. Ele fala que vestiu, o texto fala que ele vestiu José de linho fino. Aqui é o linho do Egito. Eu não sei, existe esse linho ainda? Tem linho do Egito? É um tecido raro, bom? Não sei. Eu só uso Pierre Cardin, não sei. Mas na época era um tecido usado somente por oficiais. Somente oficiais usavam essa roupa. Ele então colocou em José essa roupa de linho egípcio. E é interessante, é uma curiosidade aqui, é que no texto hebraico, a palavra linho é a palavra que os hebreus usam. Isso significa que quem escreveu esse texto era um hebreu que conhecia os costumes do Egito. Quem é? Quem? Moisés. Olha que interessante. Há indícios no texto de que quem escreveu isso aqui era um hebreu que conhecia os costumes do Egito. Quero perguntar para os universitários quem era? Queridos, evidente, Moisés. E veja a sequência. Além de vestir esse linho, essa roupa de linho, também pôs nele um colar de ouro.
E o texto fala que fê-lo subir ao seu segundo carro. O primeiro carro seria o de Faraó, o segundo carro o de José. E houve uma comitiva que ele colocou na frente dos carros. E essa comitiva ia gritando na frente dos carros. E gritando o quê? Inclinai-vos. Aqui é inclinar o joelho. Como é que alguém inclina o joelho? Se ajoelhando. Dá para imaginar isso? Ele acabou de sair da masmorra. Agora ele desfila numa carruagem. O faraó na frente, no carro da frente, ele no carro de trás. E uma comitiva na frente gritando, ajoelhem-se. Todos se ajoelham. E ele ali no carro. Acho que José devia estar tão confuso. Mas como? O que é isso? E todos se ajoelhando enquanto ele passava. Querido, isso aqui é um salto que não dá para imaginar. O tamanho do salto, o que Deus fez é algo extraordinário demais. E aí vem o versículo 44. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó. Ele fala. Ele não deixa José esquecer isso. Eu estou fora da sua jurisdição. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. O que significa levantar mão ou pé? É fazer qualquer coisa. É uma expressão que significa fazer qualquer coisa. Ninguém vai mover um dedo, ninguém vai mover uma palha sem a sua autorização. Você é o chefe supremo. É porque assim, Faraó se entendia, como eu disse para os irmãos de outros sermões, ele se entendia como a encarnação de um Deus falcão. Como se chamava o Deus falcão? Horus. Ele entendia que ele era a encarnação do Deus falcão, Horus. E ele então acreditava, sendo a encarnação desse Deus, ele acreditava que ele era o responsável por manter a ordem no Egito, o Maat, como era chamado, a ordem na terra, a ordem e a paz. Mas ele, como Deus meio fake, né? Ele precisava da ajuda de alguém. Ele precisava da ajuda de administradores. Era como se ele dissessem, na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Eu sou Deus, mas dá o desconto. Eu sou responsável por manter a ordem, mas dá o desconto. Porque eu não dou conta. Então eu continuo sendo Deus, Faraó. Eu continuo sendo Horus, o Deus falcão. Mas você vai me ajudar. E você vai administrar tudo. E ninguém vai mover uma palha sem a sua autorização. Então, Faraó está confiando com isso que a sua divindade está sendo colocada em prática por meio do seu ministro. E ele segue na crença de que ele continua sendo ali o Horus, o Deus falcão. E aí diz o versículo 45, aqui agora, interessante, porque além de constituir José como chefe de tudo, ele também, eu não sei, essa palavra que eu vou falar agora não existe, mas eu inventei quando estava fazendo o sermão. Ele vai egipcizar José. Não tem abrasileirar, americanizar. Ele agora vai egiptizar José. José, você vai ser um egípcio agora. José já tinha se barbeado, lembram? O que era barbear-se mesmo? Só aqui? Tudo, né? José estava carequinha lá, igual o pastor Nicolas. Não, pior ainda, né? Como o pastor Thomas, pior ainda. Ele raspou tudo. Estava egiptizado, já tinha começado a se egiptizar. Agora, o processo de egiptização vai se completar. Ele fala, e a José chamou Faraó de Zafenatepaneia. Eu prefiro José cá entre nós, mas mudou o nome dele para Zafenatepaneia. O que significa isso? Esse nome significa Deus disse, deixe-o viver. Significa esse nome. Zafenatepaneia significa Deus disse, deixe-o viver. É um nome egípcio. Esse foi o nome de José. Deus disse, deixe-o viver. E prossegue no processo de egiptização,
Ele prossegue, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera. Azenate aparece aqui. Azenate também tem um significado específico, significa aquela que pertence a Neite ou Anate, que era uma divindade de uma cidade egípcia chamada Sais, e era filha de um sacerdote chamado Potífera. Potífera é muito parecido com Potifar, mas é uma forma estendida de Potifar, Potífera. E Potífera era sacerdote de On. On era a cidade do sol, onde os deuses ligados, os deuses solares do Egito eram adorados. Uma cidade marcada por obeliscos, uma cidade importantíssima. E José se casou com essa moça. A cidade de On aparece em Jeremias com o nome de Beit Shemesh. O que significa Beit Shemesh? Eram as primeiras liçõezinhas de hebraico que a gente aprendia nos vocabulários, era Beit e Shemesh. Pastor Pedro, que estuda hebraico, sabe disso, né, Pastor Pedro? A gente aprende essas primeiras palavrinhas no hebraico, as listinhas de decorar. Hebraico é isso, Beit Shemesh, que é Beit Shemesh, casa do sol. Bonito, né? Olha que cidade, nome bonito de cidade. Casa do sol. O que é Beit? Beit Lehem. Outras palavras que a gente aprendia no hebraico no começo do curso. O que é Beit? Casa. O que é Lehem? Pão. E aí ficou Beit Lehem, Belém. Belém, Beit Lehem, casa do pão. Quem veio da casa do pão? Quem nasceu na casa do pão? Quem nasceu em Belém? O pão da vida nasceu em Beit Lehem. Olha que bonito. Lindo, né? Devia estar na Bíblia, né? Um versículo assim. Mas é significativo isso, é bonito isso. A Bíblia nunca faz essa relação, nunca faz. Mas é lindo isso. O pão da vida veio da casa do pão. Muito lindo isso. Fechando parênteses. On, a cidade do sol, mais tarde, recebeu o nome de Heliópolis. Não é aqui não, viu, gente? Nada a ver. Nada a ver. Polis, cidade. Hélios, sol. Bem diferente do que vocês conhecem como Heliópolis aqui, tá bom? A cidade do sol, que ficava nos arredores, próximos ali do Cairo. Cidade muito importante também na época. E José se casou com essa moça. Agora, notem bem, ele se casou com a filha de um homem importantíssimo, porque os sacerdotes, especialmente em cidades assim, eram homens de alta posição. Então José consolidou a sua posição de autoridade e o seu status elevado. Ele se casou com a filha de um dos homens mais importantes do Egito, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então a posição de José vai se consolidando como grande autoridade e pessoa da mais alta corte. E com isso, então, nós chegamos no item 2. Tudo isso completa o ponto que descreve José como aquele que foi feito governador do Egito. E aí chegamos no ponto 2. E vamos caminhar mais um pouquinho. O tempo está acabando, eu tenho que correr aqui. Como é o ponto 2? José acumula mantimentos nos anos de fartura. Agora a história sai do foco da elevação de José e começa a mostrar o seu trabalho. É um avanço na narrativa. E aí nós lemos o seguinte, 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele foi consolidando a sua autoridade, viajando por todo o Egito e com a autoridade de Faraó, mostrando ali, olha, eu sou o governador sobre vocês. Esse andar sobre toda a terra do Egito tinha esse objetivo, mostrar que ele era autoridade em todo lugar. Com que idade ele fez isso? 30 anos. Com que idade ele morreu? Quem sabe com quantos anos José morreu? Capítulo 50, 26. Dá uma olhadinha, dá uma coladinha e responda. Dá uma coladinha aí na prova. 50, 26. Com quantos anos ele morreu? 110 anos. Queridos, por quanto tempo esse homem governou?
tempo? Faz as contas. 110 menos 30. Quanto? 80. Gente, 80 anos. Vocês já imaginaram o Brasil sendo governado 80 anos por José? Por José. Gente, isso aqui é um sonho. Senhor, isso aqui é um sonho. 80 anos de governo, sob um homem piedoso, honesto, sábio, um administrador exemplar, um mestre na teologia, temente a Deus, que conhecia sua palavra e sua vontade, governando fielmente uma nação. Queridos, tempo de ouro. 80 anos. 80 anos governando o Egito. Ele envelheceu governando o Egito. Morreu com 110 anos governando a terra. Com certeza foi a melhor época do Egito. Com certeza. Nós não temos detalhes, porque a história de Gênesis acaba sem dar detalhes sobre todo o tempo de reinado. Há um salto na história de José, no finalzinho, já partindo depois para o dia que ele morreu. E nós não temos informações sobre como foram esses 80 anos, mas dá para imaginar o que esse homem fez em 80 anos. Vejam a sequência, 47. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. Olha como ele fazia. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Olha a estratégia dele. Estratégia. As cidades eram rodeadas, evidentemente, pela zona rural. O que ele fez? Ele fez galpões nas cidades. Com isso ele economizou com transporte. Economizou com transporte. Fez os galpões, todos os campos ali produzindo aos montes, explodindo de produzir, e ele então pegava tudo, os 20% que era devido ao governo, e ele aguardando nos armazéns, sem usar aquilo, e guardando ali, 7 anos guardando ali, grandes armazéns em cada cidade. Todas as cidades tinham esses armazéns, e eles recolhiam então os impostos, 20% da produção, e iam jogando ali. É a estratégia de José. Rápido, transporte, custo com transporte zero, praticamente, e a coisa sendo acumulada ao longo de 7 anos. O texto diz, olhem só isso aqui, não é meramente uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem que diz muito. Fala assim, assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta. Eu não consigo imaginar como que é isso aqui. Parece que os administradores tiveram dificuldade de registrar, não tinha mais como registrar. É muita coisa, eu não sei mais onde guardar isso, onde anotar isso aqui. Não sei mais como cuidar disso. É muito. Imaginem, tem que achar um símbolo hieroglífico para isso, e não tem. Não tem como anotar isso aqui. É muita coisa, é alimento demais, demais e demais. Não tem mais onde guardar, não tem onde anotar, de tanto, é como a areia do mar. Imagine como é que nós vamos administrar isso, é muita coisa, diz o texto. E ele agiu assim, preparando, isso tudo está acontecendo porque Deus havia revelado o que isso iria acontecer. Ele mostra aqui que de fato estava certo, e ele ajuntou. E notem agora no item 3, o que aconteceu nessa época. Aqui há um parênteses que sai das cidades e vai para a casa de José. A lente que aponta para as cidades do Egito todo vai se recolhendo e focaliza na casa de José. E aí veja o que acontece. É interessante porque aqui a lente não somente entra na casa de José, mas a lente vai entrando mais e mais e entra no coração dele. É muito bonito ver isso aqui agora. A lente é de um telescópio interestelar, que mostra a terra toda do Egito, e vai se aproximando, entra na casa de José, e mostra o que aconteceu na casa, e depois entra mais e mais, vai fechando mais e mais, e entra no coração dele. Veja que bonito acontece aqui. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Pronto, focalizou a casa dele, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés. Que significa Manassés? Aquele que faz esquecer.
E agora que a lente entra no coração dele. É bonitinho, mas é triste também, cá entre nós. É bonito, mas é triste também. O texto diz assim: pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Trabalhos aqui, a palavra na verdade é agonia. Agonia decorrente do trabalho, porque ele foi um escravo. Ele fala, Deus me fez esquecer toda a agonia que eu passei debaixo do jugo da escravidão. E mais, Deus me fez esquecer, agora dói, hein? Toda a casa do meu pai. Gente, que triste isso, hein? Deus me fez esquecer todas as minhas dores, meus trabalhos, e Ele me fez esquecer também toda a casa de meu pai. Agora, alguém pode pensar, mas isso é maldade. Na verdade, o que esse texto pode estar indicando, e de fato pela atitude de José no restante da história, ele pode estar dizendo o seguinte: olha, toda a maldade que meus irmãos me fizeram, a casa do pai dele aqui são os irmãos. Toda a maldade que a casa do meu pai fez contra mim, Deus me fez esquecer. É o coração dele revelado aqui. Eu esqueci tudo. Eu esqueci meu sofrimento. Eu esqueci as ofensas que eu sofri. Eu virei essa página. Virei. Como chama esse menino? Manassés, aquele que faz esquecer. E aí vem mais um bebê. E o bebê que vem, qual é o nome? Ao segundo chamou-lhe Efraim. O que significa Efraim? Produzir fruto. Bonito, né? Efraim, produzir fruto. Tem tantas mulheres grávidas aqui, olha aí que bacana. Hã? Efraim, como chama o seu filho? Efraim, produzir fruto. Ou Manassés, aquele que faz esquecer. E ele explica aqui também o significado: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vejam a visão de vida dele nessa época. Vejam que interessante isso, queridos. Temos muito que aprender aqui, muito que aprender aqui. Ele olhou para o seu estado presente, olhou para trás e disse: tudo que eu passei ficou para trás. As pessoas que me feriram, eu deixei para trás. Agora, eu vou olhar para o que Deus tem feito na minha vida agora. Ele me fez produzir. E é assim que eu vou levar a minha vida daqui para frente. Eu virei essa página. Irmãos, eu não conheço a vida de vocês, mas está na hora de aprender com José. Está na hora. Há pessoas que têm dentro do coração uma masmorra e colocam lá dentro as pessoas que odeiam, e elas ficam lá dentro, na masmorra do coração, e eu vou nutrindo rancores, memórias ruins, ódios, mágoas ali dentro, por anos, anos e anos. Parentes que nos ofenderam, parentes que nos feriram, pessoas queridas que nos machucaram, elas moram conosco, não na nossa casa, no nosso coração. Elas foram colocadas por nós dentro de uma masmorra aqui dentro, elas não saem de lá, anos e anos e anos e anos, e nós torturamos essas pessoas aqui dentro, com o nosso rancor, com a nossa mágoa, com o nosso ódio. José disse: Deus me fez esquecer. Ele abriu a masmorra. Ele abriu a masmorra. Deixou elas embora. Esqueça. Vire a página. Vire a página. Coloquemos uma pedra sobre isso. Os irmãos devem se lembrar que uma senhora prejudicou José terrivelmente. Quem foi? A esposa de Potifar. Se fosse um filme de Hollywood,
o que nós esperaríamos no próximo ato? Chegou a hora aquela jararaca vai pagar por cada ano que eu passei naquela pocilga. Agora eu sou o vizir. Ela me humilhou, eu passei os melhores anos da minha juventude numa masmorra por causa da mentira dela. Agora chegou a hora da desforra. Ela vai saber o preço de ter mexido comigo na posição que agora eu estou. É tudo que nós esperamos agora. Qualquer filme de Hollywood ia mostrar isso. A hora da revanche, a hora da virada. Eu vou me vingar agora. Você vai lendo a história de José e você não encontra uma linha sobre isso. Nada, absolutamente nada, zero. Ele não fala nada sobre essa mulher. Essa mulher não é mencionada em momento nenhum. Ela deve ter ficado apavorada, eu imagino. Quando ela viu José sendo honrado por todo o Egito, imagina essa mulher. Ela deve ter chamado Potifar para Potifar. Estamos fritos. Veja, mexemos com Alexandre de Moraes. Estamos fritos. Acabou a nossa vida. Você vai perder o seu cargo como um grande oficial e eu vou para a masmorra. Porque ele é o vizir. Ele administra a terra e a justiça. Estamos fritos. No entanto, o que acontece? Nada. E nós vemos nisso um reflexo do que ele acabou de falar. Deus me fez esquecer as minhas dores e os meus sofrimentos. Mais tarde, é muito lindo isso. Os irmãos de José, quando Jacó morreu, os irmãos de José pensaram assim: chegou a nossa vez de pagar o preço agora, porque o nosso pai morreu e José agora vai se vingar de nós. E então, eles pensando assim, que José seria vingativo, eles procuraram José. Vejam o que José faz. Vejam o coração dele. Capítulo 50. Estou acabando já, porque o meu tempo já acabou faz tempo. E eu não acabei o texto, hein? Veja Gênesis 50. 50:15. Eu vou terminar aqui. Eu queria falar mais coisas, mas não vai dar tempo, eu vou ter que encerrar. Mas vejam, Gênesis 50, versículo 15. Veja o coração desse moço. Aprenda com José. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles estão lendo José com os seus próprios padrões, né? Eles pensaram: eu faria isso. Por que ele não vai fazer? Eu faria. Agora estamos fritos. Veja a sequência. Portanto, esses homens são... Olha, por isso que eu falo que tinha que apanhar da rota, esses homens aqui. Porque é impressionante, eles não aprendem nada. Veja o que eles fazem. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Queridos, mentira. Eles colocaram palavras na boca de um morto. Olha, você não sabe, mas o papai falou para você perdoar a gente, tá? Não dá para perguntar para ele, porque ele já morreu, mas ele mandou, então você tem que obedecer. Queridos, era uma coisa tão infantil, tão tola, tão absurda, que veja a reação de José. Veja o que ele fez. José já chorou. Não, vocês não têm jeito. José chorou quando viu que os seus irmãos ainda não tinham entendido o tipo de gente que ele era. Quando ele descobriu que os seus irmãos ainda guardavam desespero dentro do coração e medo o tempo todo.
Ele chorou, sofreu vendo isso. O texto prossegue. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos, apavorados. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Você acha que eu vou me vingar de vocês? Vocês acham que eu me considero Deus? Eu não vou me vingar de vocês. Isso é algo que pertence a Deus, não a mim. Eu não posso fazer isso. Eu não vou me vingar de ninguém. Eu não estou no lugar de Deus. E ele prossegue: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que nós temos aqui é mais um retrato do coração de José. E aqui vem a liçãozinha para eu terminar. Você que tem masmorras no coração, com gente presa lá dentro. Primeira lição, capítulo 41. Esqueça. Abra a masmorra e liberte essa pessoa. Esqueça. Esqueça aqueles que feriram você no passado. Pare de torturá-los dentro de você. Pare de guardá-los lá dentro do seu coração, com mágoas, com rancores, com ódios. Aprenda a lição do grande José. Deus me fez esquecer. Eu virei essa página. Eu vou seguir em frente, produzindo o que é bom. É assim que eu vou concentrar a minha vida e o meu coração. Eu vou libertar essas pessoas aqui de dentro. Segunda coisa, eu não vou me vingar, porque eu não sou Deus. Aprenda com José do capítulo 50. Eu não sou Deus, eu não vou me vingar. Terceira lição, tudo que aconteceu comigo, pela mão dessas pessoas perversas, aconteceu porque Deus tinha um plano. Eu não entendo esses planos, mas Deus deixou que isso acontecesse, até decretou que isso acontecesse, para cumprir seus propósitos que nem sempre eu entendo. Mas eu sei que a minha vida sempre esteve debaixo do controle dele. Eu não farei mais nada. Vou abrir essa masmorra, vou virar essa página, vou esquecer, vou perdoar, não vou me vingar, e vou entender que tudo que aconteceu, aconteceu, porque tudo estava sob o controle de Deus, e eu vou seguir a minha vida em paz. Chega. Isso já envelheceu. Passou tempo demais. Chega. Vamos aprender a lição de José. Nós somos crentes, irmãos. Em nós habita o Espírito do Deus vivo, como habitou em José. Nós somos crentes. Jesus nos libertou até de nós mesmos. Quando nós cremos em Jesus, Ele nos deu condições para nos libertar de tudo que nos tortura. Tudo. Chegou a hora de abrir as masmorras do coração e libertar as pessoas que nós odiamos, que estão lá dentro. Esquecê-las, perdoá-las e seguir em frente, produzindo o bem. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, o Senhor já nos deu um coração lavado. O Senhor já nos deu um coração perdoado. Senhor, dá-nos agora o coração de José. Eu quero o coração de José. Eu quero. Dá-me o coração de José. Santo Deus, estende a sua mão sobre nós. Estende a sua mão sobre nós. Há tanto que aprender. Nós rastejamos por este mundo e cometemos tantos erros. Estamos cansados. Estamos cansados. Estamos cansados até de nós mesmos. Dos pesos, dos fardos, das mágoas, de tantas coisas que nos torturam, ó Deus. Dá-nos o coração de José. O Senhor já nos lavou o coração. O Senhor já perdoou nossos pecados. Santifica-nos, ó Deus. Dá-nos o coração de José, perdoador, que segue em frente, sereno, alegre e produzindo o bem, focalizando na produção
do bem. Em nome de Jesus. Amém.